Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo de número 5, e nós vamos ler a partir do verso de número 7. Primeira carta de João, capítulo de número 5. A partir diz assim: há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem essas coisas. A vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Somente até aí. Põe sua mão direita sobre o seu coração. Pede ao Espírito Santo para falar com você. Pede ao Espírito Santo para te sondar. O Espírito Santo, ele foi deixado aqui na terra. Ele é o nosso intercessor. Ele conhece as profundezas do nosso coração. Ele também conhece as profundezas do coração de Deus. E Ele recebeu a função de nos ajudar para que o nosso interior seja completamente restaurado pela palavra. Espírito Santo do meu Deus, o Senhor que conduz o povo do Eterno, o rebanho do Eterno. A palavra diz que os três se tornam um. E eu quero te pedir nesta noite: venha nos sondar. Venha sondar o coração do Pai. O Senhor também conhece as armadilhas que o inferno nos prepara. E hoje nós queremos ouvir a Tua voz. Hoje nós queremos uma direção mais assertiva. Nós não queríamos, Senhor, fracassar. Você quer não fracassar? Você tem um compromisso com você, com a sua jornada? Fala: Senhor, eu quero não fracassar. Então peça ao Espírito Santo. Fala: Senhor, eu estou aqui porque eu não quero fracassar. O Pai mandou Jesus para que eu pudesse vencer. E eu quero essa unção de vitória de maneira plena e completa. Eu não aceito menos, porque o céu não aceita. Em nome do Senhor Jesus, você pode se assentar. Então João está falando de uma coisa muito séria, lá no verso de número 7. Ele diz assim: há três que dão testemunho. Eu vou ler um pouquinho atrás, no verso de número 6, diz assim: este é aquele que veio por meio da água, está falando de Jesus Cristo, e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aí ele diz assim: há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. João está falando da obra da salvação realizada por Deus através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a respeito de todo aquele que
que acreditasse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, João começa dizendo assim, ele não veio só por meio da água. Água é o conhecimento da palavra. Jesus, ele é a própria palavra. Jesus, ele é a própria verdade. A existência de Jesus aqui na terra é a existência da palavra e da verdade de Deus encarnada. Quando nós lemos a história do ministério de Jesus, nós temos contato com um homem, ele se torna ser humano, né? Por livre e espontânea vontade, para cumprir o propósito que o Pai tinha para com ele. Então nós temos, andando sobre a face da terra, um homem que no seu viver durante mais ou menos 3 anos, expressa toda a palavra e toda a verdade de Deus, Jesus Cristo. E aí João fala assim, mas ele não veio somente para que eu e você conheçamos toda a palavra e toda a verdade de Deus. Ele também veio por meio do sangue. E quando ele está falando de sangue, nós nos lembramos de Êxodo 12. Quando Moisés transmite para o povo o modelo de uma festa que seria o início do ano, o início da vida, um reinício, um renovo. E você vai se lembrar que lá em Êxodo, do capítulo 12, a Páscoa ela foi constituída da seguinte forma: um cordeiro teria que ser imolado por cada família. Se a família fosse pequena, poderia se juntar com uma família, com uma outra família, mas esse cordeiro tinha que ser morto e o sangue desse cordeiro teria que ser colocado nos umbrais das portas. Por quê? Naquela mesma noite em que a Páscoa seria celebrada, o cordeiro seria comido, você já sabe, ele teria que ser todo comido e o que sobrasse teria que ser queimado, e eles deveriam estar prontos para sair, não é? Com sandália, com cajado na mão, né? Preparado para sair. E naquela mesma noite, o destruidor da vida, que é o anjo da morte, ele passaria pela terra do Egito. E a casa que não tivesse a marca do sangue teria sido atingida, né? Seria atingida, foi atingida com a morte dos primogênitos. Você conhece a história? Então, Jesus Cristo, ele veio também por meio do sangue. Você sabe qual é o significado do sangue de Jesus Cristo? Ele nos oculta do inimigo, ele nos esconde do destruidor e ele nos oculta da morte. Que morte? Morte eterna. Morte eterna. Por quê? Porque o anjo da morte mataria apenas os primogênitos. E ali nasceria a lei da primogenitura. A unção da primogenitura. Você sabe que a Bíblia, ela trata o primeiro filho de maneira singular. Por quê? O primeiro filho, dentro da cultura judaica, ele era considerado a riqueza daquela família. Por quê? Porque ele seria educado e preparado para receber herança e administrar o clã familiar, que naquela época era muito maior do que a família como nós conhecemos hoje aqui no Ocidente. Tá? Então, o irmão mais velho, ele receberia o dobro da herança, então é uma certeza de que a família continuaria com provisões suficientes. E ele também receberia toda a instrução legal, toda a instrução espiritual. Por exemplo, é o primogênito que acertaria com quem cada membro daquela família se casaria, que era o costume da época. Então, e o primogênito, ele tinha uma representatividade. Ele representava a valência, né? a valia daquela família.
a continuidade, a preservação. A família seria cuidada, protegida, ensinada e preservada. Então, ela continuaria para a próxima geração. Então, quando morre o primogênito, morre a continuidade daquela família. Quando morre o primogênito de todos os egípcios, desde os animais até o filho do faraó, Deus estava dizendo assim, eles não vão prevalecer por toda a eternidade, eles vão ficar no tempo, eles vão morrer, eles serão sucumbidos. Mas a casa de Israel, que teria o sangue aspergido sobre a casa, estaria ocultada da morte eterna, ocultada do destruidor de famílias, ocultada, escondida e preservada do anjo da morte. Entraria na eternidade. Então, é interessante quando João diz que Jesus Cristo ele não veio só em água, ele não veio só me revelar Deus e a verdade de Deus e a palavra de Deus. Ele também veio para me esconder de Satanás e me esconder da destruição e me esconder da morte. E ele diz, e o Espírito Santo. Ele diz, por quê? O Espírito é o Espírito, e o Espírito é quem dá testemunho. Ou seja, o Espírito Santo ele estava presente no ministério de Jesus, testemunha ativa, interativa e ocular do ministério de Jesus, de tudo aquilo que Jesus veio fazer. Ele tem ciência, ele tem capacidade, ele tem poder para dar continuidade à obra de Jesus Cristo dentro de mim e dentro de você, em meu favor, em seu favor, em favor da minha casa, em favor da sua casa. E a gente precisa entender essa questão do testemunho na terra, que aqui João está falando da terra. Ele fala dos 3 que testemunham no céu, mas o versículo que nós lemos, ele está falando do testemunho na terra. Você sabe quem é que te oculta da morte? Você sabe quem é que te oculta da destruição? Você sabe quem é que traz para você toda a instrução e todo o poder conquistado por Jesus? Você sabe que Jesus Cristo, em meu e seu favor, ele conseguiu muitos ofícios na cruz do Calvário. Mas a palavra dá conta de 3 principais. Ele é o intercessor, ele é o advogado e ele é aquele que nos representa diante do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele movimenta entre o céu e a terra, junto com Jesus Cristo, diante do trono do Pai. Aí você vai dizer assim, pastora, mas não parece a mesma função? Ele é intercessor e ele é advogado? O Espírito Santo também é intercessor. A Bíblia fala que ele intercede ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. A palavra diz assim, porque vocês não sabem como vocês devem orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Intercessor. Você sabe o que caracteriza um intercessor? O intercessor ele tem um conhecimento profundo, ele tem um laço de amizade muito bem estabelecido e ele tem uma intimidade muito grande com a pessoa e com a realidade dela. Você não pode interceder. Interceder é pedir em favor, é colocar a mão no fogo, é dar a cara a bater. Interceder, dentro do contexto, é garantir. Então, a gente precisa entender que Jesus Cristo, ele me conhece. Você sabia que ele te conhece? Ele é um intercessor perfeito, ele me conhece. E deixa eu te perguntar, o quanto você conhece dele? Ele tem um laço de amizade comigo e com você.
E esse laço de amizade o põe como fiador da minha vida e da sua vida. Fiador dos projetos e propósitos que o Senhor tem para mim, fiador dos projetos e propósitos que o céu tem para você. E advogado, história, João fala assim, filhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes em Cristo um advogado, e ele intercede ao Pai, né, por nós. A principal característica de um advogado é o conhecimento das leis. O advogado tem que conhecer a lei, ele tem que conhecer a causa e ele tem que conhecer o cliente. Mas o que mais pontua é o conhecimento da causa justificada dentro da lei. E Jesus Cristo é especialista em direito celestial e ele é especialista em direito da terra. Ele sabe levar a minha causa com uma defesa ampla e perfeita diante de Deus, de maneira que eu e você não somos derrotados quando ele intercede por nós. E João registra que os três, a água, o sangue e o Espírito, eles trabalham em plena unidade, em plena concordância. E aí a gente fala assim, mas espera aí, pastora, deixa eu entender direito por que eu preciso de uma defesa tão bem feita, né? Tão bem elaborada. Me dá um exemplo na Bíblia em que Jesus Cristo claramente vem em minha defesa, precisa que ele venha em minha defesa. Dentro da igreja protestante, evangélica, né, que é uma briga teológica que eu não quero citar, dentro da igreja de Jesus Cristo, né, aqui no Brasil, existe uma autonomia muito grande dos crentes em relação às coisas espirituais. Os cristãos fazem uma confusão com o sacerdócio universal de todos os crentes. Claro que todos os crentes foram constituídos sacerdotes e eles podem e devem se apresentar diante do Pai, mas isso não pode ser confundido com a nossa missão aqui na Terra. Essa confusão não pode ser feita. Por quê? Porque os cristãos, eles vêm para a igreja e existe todo um aforismo, né? Querendo fazer a obra, querendo trabalhar, querendo conhecer. Então, eles se lançam querendo fazer coisas espirituais sem efetivamente estarem preparados para isso. E o mundo espiritual, ele é real. Você não enxerga, mas o mundo espiritual é real. Lá no mundo espiritual estão os anjos de Deus. E lá no mundo espiritual estão Satanás e seus demônios. E as ações que você faz aqui na terra te faz movimentar os demônios e os anjos. Só que se você movimenta um demônio, aquele demônio passa a ter um acesso sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre a sua alma, sobre a sua vida. Então, pastora, mas Jesus Cristo não falou, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, eu posso até comer alguma coisa envenenada, nenhum dano vai me acontecer. Sim, quando? Quando? Acabou de aceitar Jesus e já vai saindo fazendo qualquer coisa? De qualquer jeito? Nós temos um intercessor que nos conhece. E este intercessor, ele quer nos levar a nos conhecer. E às vezes a gente não quer olhar para a gente. Às vezes nós estamos tão obcecados com os nossos projetos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós achamos que tem que ser feito, com aquilo que nós nos propomos a fazer, e a gente não pergunta diante do intercessor quem é que está se dispondo a fazer. Será que você tem autoridade para fazer?
tudo que você mesmo vem fazendo? Na igreja e na sua vida. Por que tem uma igreja? Jesus Cristo, ele é o edificador da igreja. A Bíblia tem muitas instruções, mandamentos muito claros que você não pode deixar de congregar. Você entendeu isso? Paulo deixa bem claro que você na igreja não pode ser um espectador. Você tem que ser uma parte. E você tem uma função específica. E você tem que agir dentro do lugar, na função que ele te colocou. Isso é congregar. E a igreja tem os seus ministérios. E a igreja tem as suas autoridades. E tem coisas na sua vida que você não dá conta sozinho. Você precisa da ajuda do ministério ordenado. Mas as pessoas fazem uma confusão danada. Que nada, Jesus Cristo já morreu por mim, de uma vez por todas. Eu não preciso confessar, eu não preciso falar com a pastora, eu não preciso falar da minha vida por ninguém. Isso aqui eu posso fazer sozinho na encontro. Será? Vamos pegar um exemplo muito claro, em que Jesus Cristo intercede por um discípulo muito bom. É um cara especial. O nome dele é Pedro. Inclusive, foi colocado como pedra fundamental. Foi para ele que Jesus Cristo disse: foi o Pai que te revelou quem eu sou. Sobre esta pedra eu vou constituir a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, presta atenção, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas esse camarada, ele começou a se achar especial demais. Veja João 20, 24, Pedro. Pedro começou a se sentir especial demais. Não que ele não fosse especial. Ele era. Só que ele achou que o fato dele ser tão especial... Pedro era muito especial. Pastor, por que Pedro era especial? Jesus dormia na casa dele. Jesus passava muito tempo na casa de Pedro. Existem historiadores, arqueólogos, que dão conta de que, inclusive, Jesus usava o CEP de Pedro como endereço dele. A casa de Pedro era tida também como casa de Jesus. Tamanha proximidade. Então, era uma pessoa especial. Só que ele esqueceu que ele tinha um inimigo espiritual. E ele precisava de um intercessor. Ele precisava da função de Jesus Cristo sobre a vida dele como intercessor. E ele, por um momento, correu um risco muito sério. Não é esse dia. Não é esse. Não é esse. Ele correu um risco muito sério. Pedro correu o risco de ir para o inferno. Pedro correu o risco de não fazer parte da igreja. Pedro correu o risco, obrigada, Bia, de não conseguir cumprir seu ministério aqui na terra, por ignorar a dependência que ele tinha de Jesus Cristo como intercessor. Qual é o texto? Lucas 22. Eu vou ler a partir do verso 31. Simão, Jesus Cristo falando para ele: Satanás pediu vocês para peneirá-los com trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que Jesus falou? Olha, Pedro, Satanás, como é que Jesus soube que Satanás tinha feito esse pedido? Fala comigo, em oração. Como que a gente tem discernimento da ação de Satanás? Você é uma pessoa que ora? Você sabia que a oração é o exercício espiritual da alma? A alma que não ora, espiritualmente, ela é fraca. Ela pode ser competente, ela pode ser uma boa teóloga, ela pode ser um bom evangelista, pode até ter um bom ministério. Agora, Jesus ensinou a orar, né? Não quero pregar sobre oração. Mas quando você ora, como Jesus ensinou você a orar, você fortalece a sua alma.
Porque durante a sua oração, Deus te mostra coisas. Deus te revela coisas. Deus te dá vitória e Deus te dá livramentos. Então, o crente que não ora, ele perde essa ação intercessória de Jesus Cristo. Não porque Jesus não está intercedendo, mas porque ele está renegando e rejeitando essa intercessão. Então, Jesus deu um aviso para o Pedro. Falou: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Aí, olha só. Mas eu pedi por você. Eu pedi por você, Pedro. Por quê? Mas eu orei para que a sua fé, para você não perder a sua fé. Olha a resposta que o Pedro deu para ele. Mas ele respondeu, no verso 33, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Será que Pedro amava Jesus? O que você acha? Sim. E ele, inclusive, foi preso por causa de Jesus e morreu por causa de Jesus. Mas não naquele momento. Naquele momento, ele não estava pronto. Eu queria muito que você entendesse isso. Naquele momento, Pedro não estava pronto para enfrentar Satanás, para se deixar prender e para até mesmo render sua alma à morte, né? Permitir ser morto por não negar a Jesus Cristo. Ele não estava pronto. Então, a intercessão de Jesus Cristo faz com que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz te oculte, te esconda. Não foi essa a oração que Davi fez? Me oculta no seu pavilhão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa. Será que você sabe quais são as brigas espirituais que você está preparado para comprar e as brigas espirituais que você não está preparado para comprar? Não, pastora, mas está escrito. Está escrito. Eis que vos dou autoridade. Eis que você pode pisar serpente e escorpião. Eis que eu posso desfazer qualquer obra do inimigo. Sim, mas você está pronto? Você perguntou para o seu intercessor se está na hora? Porque ele te conhece. Ele conhece seu preparo. Já pensou se Jesus Cristo não tivesse intercedido por Pedro? Aí Jesus responde assim para ele. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu o enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sandálias, faltou-lhe alguma coisa? Nada, responderam eles. E eles disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem lá também o saco de viagem. E se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. E os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão as 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Então, você entende que o ministério de Jesus Cristo ele é dinâmico. O ministério de Jesus Cristo ele tem que ser instruído e revelado, etapa a etapa. Tem que ser revelado o que eu preciso fazer. Tem hora que eu não preciso de bolsa. Mas agora você precisa de bolsa e saco. O ministério de Jesus Cristo ele tem que ser revelado. E o ministério de Jesus Cristo ele tem que ser intercedido. Eu não posso sair enfrentando situações que o intercessor não me cobriu para que eu enfrente. Eu não posso fazer isso. Eu posso dizer uma coisa? Tem cristãos que gostam de falar, né? Quer comigo? O diabo é no óleo.
Aí você vê quem está frito é ele. Tem crente que qualquer coisa fala, não, porque está amarrado. Aí você vai ver quem está todo amarrado na vida é ele. Não, porque maldição eu quebro. Aí você vê quem está todo quebrado é ele. E ele não consegue ver. Isso é uma realidade. A gente tem que aprender a ter temor. Eu gosto de um versículo que Judas escreve lá na sua carta, na sua epístola, quando ele diz assim, homens, falando de demônios, né, exorcismos, mundo espiritual, homens que contra o que não conhece expõem opinião. Ele diz isso. E ele fala assim, cuide, porque nem o arcanjo Miguel ousou afrontar Lúcifer por ocasião da briga por causa do corpo de Moisés. E aí eu quero lembrar para você que Miguel era um arcanjo a serviço do céu, veio em nome do Senhor, e Lúcifer era um arcanjo caído. Mas quando Lúcifer estava no seu lugar, ele era de patente superior a Moisés, a Lúcifer. E quando Lúcifer é lançado por terra, ele não perde poder. Ele sai de lugar. Ele muda de lado. Mas Deus não tomou o poder dele. Então, Miguel sabia disso. Ele veio em nome do Senhor. Ele poderia ter chegado, né? Sai, caidão. Esqueceu de quando eu te coloquei para fora do céu? Poderia ter feito isso ou não? Tem muito crente que faria assim ou não? Eu estou aqui na glória, ele está lá no barco, alguns dos dele acorrentados lá no inferno, deixa eu chegar tirando... Não. Eu queria muito que você entendesse isso. A seriedade do mundo espiritual. A seriedade de você tomar decisões ignorando a sua condição espiritual. A seriedade de você avaliar o seu coração sem a humildade de perguntar para aquele que conhece as profundezas do seu interior. Se Jesus não tivesse intercedido por Pedro, você acha que ele teria sido Pedro o apóstolo? Vou te provar por quê. Jesus intercedendo. Jesus disse assim, eu intercedi. Falou ou não falou? Tá. Se ele intercedeu, o diabo não pôde fazer o que ele queria fazer. Você já se perguntou o que é que o diabo queria fazer com Pedro? Você acha que o diabo chegou e disse, Senhor, e como fez com Jó? Deixa eu acabar. Não pediu isso não. O diabo falou assim, Senhor Luciana, ó, sua serva tem dom, tem capacidade, está caminhando, te ama, ó, faz o seguinte, o Senhor vai levantar ela para fazer isso, aquilo, repreender isso e aquilo, certo? Deixa eu colocar ela lá na frente, agora. Deixa eu pegar ela aqui, Senhor, colocar ela lá na frente. Deixa eu fazer ela passar pelo fogo, para a fé dela ser. Agora. Aí Jesus, pai, não deixa, né? Aqui, Pedro era mais palha do que tudo. Pedro amava? Sim, amava. Pedro era uma boa pessoa? Óbvio, claro, sim. Mas era muito emocional, muito emotivo. Muito precipitado. Ele não entendia a seriedade das coisas da vida. Pedro não entendia os perigos que correm numa alma. Tem uma música assim, eu só gosto de lançamento, né? O refrão dela diz assim, uma parte, o refrão não. Livra minha alma, Senhor, do perigo, em cada angústia, vem estar, Senhor, comigo. Eu acho muito bonita essa música. Livra minha alma, Senhor, do
livra minha alma, Senhor, do perigo. Em cada angústia, vem estar, Senhor, comigo. Você sabe quais são os perigos que correm a sua alma? A alma do Pedro estava em perigo. Porque com a intercessão de Jesus, Pedro nega. Quando o galo canta 3 vezes, você conhece a história, o olho dele cruza com o olho de Jesus no pátio. E quando o galo canta, ele chora amargamente. Por quê? Ele era um camarada de caráter. Pedro não era cara de pau. Você conhece alguém que é cara de pau? Sabe o que é uma pessoa cara de pau? Ela faz e acontece, e ela se comporta como se ela não tivesse feito nada. Você acha que se Pedro fosse cara de pau, Jesus teria intercedido por ele? Se você é cara de pau, deixa de ser cara de pau. Se você for uma pessoa cínica, deixa de ser cínico. Porque você pode pegar a Bíblia toda. Jesus não insiste com quem não tenha nada para oferecer. Eu estou dizendo de algo. Características que vão dizer que a pessoa vai querer ele de verdade. Pedro não era um cara de pau. Pedro tinha caráter. O galo cantou, e ele chora, e ele se afasta. Quando Jesus ressuscita, Pedro não estava entre os discípulos. Com a intercessão. Porque a prova foi muito menor, entende isso? Com a intercessão, Jesus teve que ir lá buscar ele. Estava lá, ação verde, sem roupa, era pescador, tomando banho. Foi lá Jesus buscar o Pedro de volta. Se o diabo tivesse feito com ele o que queria fazer, não é que Deus não ia perdoá-lo. Eu queria muito que você entendesse isso. Não é que Jesus não ia perdoar. Ele, pela estrutura dele, não ia dar conta de voltar. E o diabo sabia disso. A função de Jesus Cristo como intercessor. Você já teve experiência com a intercessão de Jesus? Se você não teve, eu queria desafiar você. Porque eu não já tive, não. Eu tenho. Eu já peguei causas perdidas, minha gente. Sabe o que é uma causa perdida? Não tem reversão. Não tem reversão. Sabe? E eu disse, Senhor, Espírito Santo, intercede para o intercessor Jesus. Leva para diante do Pai, porque eu creio. E a situação se reverter. Só Ele para o trovão. Só Ele impede o que já está acontecendo. Só Ele reverte o que já aconteceu. Mas você precisa conhecer essa função, esse ofício que Jesus Cristo conquistou na cruz. Então você precisa conhecer-se. Você precisa ter um contato com a intercessão, com o poder de intercessão do Senhor Jesus. Mas é necessário também entender o que é que produz incredulidade. Em você se conhece. O diabo sabia o que ia fazer Pedro desacreditar dele. Pedro ia se autodesclassificar como alguém que foi escolhido e tinha valor e tinha amor no coração para cumprir um propósito magnífico estabelecido pelo céu. O que é que produz incredulidade? Eu separei algumas coisas.
Frieza espiritual. Sabe o que é frieza espiritual? Quando o cristão começa a negligenciar mandamentos. Que a frieza espiritual, ela começa quando você começa a divergir com o céu. Você não aceita a palavra. Não é que você não entende, não é que você não conhece. Você não aceita. Você acha que pode entender na mente, não aceitar no coração, não praticar na vida, mas porque você declara com os lábios, está tudo bem. Cansaço. Você é uma pessoa que se conhece? Você consegue ver quando você está cansado? Você consegue tirar... É porque quando a gente identifica o cansaço, né? Quais são os fardos a mais que você está levando? Que você não vai dar conta, não vai resolver, porque não é da sua alçada. Você está assumindo que não é seu? Cansaço. A gente tem que tomar cuidado. Frustração. Como é que você lida com as suas frustrações? A frustração. Não deu certo isso, não deu certo aquilo. Tentei de novo, não deu certo. Você conversa com você sobre frustrações? Você tenta, exteriorizar você com você. Você sabe quando você está frustrado com uma coisa? Mas tem pessoas que ignoram isso. Não é assim. Por que muitos casamentos dão errado? Às vezes casamentos que não terminariam acabam terminando. Porque acontece, blá, 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 mas chega um momento que a pessoa diz assim, me desgostei, me frustrei, tomei bronca, sabe? Eu fui atingido e aquilo não passa. Então a vida segue, né? Viaja, volta, almoça, mas a frustração está lá. Aí vira e mexe, né? Para se defender de uma coisa que não tem nada a ver, a pessoa vai lá e vomita aquela frustração. Não porque ela quer resolver, porque para ela já está definido, já colocou em um lugar, colocou num nível, é dali para trás. Tipo assim, morreu, mas não enterrou. Está ali o cadáver, esperando a hora certa, porque só resta o sepultamento, não tem retorno. E se você não disser isso para você, e se você não buscar caminhos para você reverter isso. Assim é a frieza espiritual. Assim é a frieza na fé. Assim nasce a incredulidade. Né? Distrações. Né? Você é focado. Pastor, as coisas melhoram. Porque a vida espiritual, ela precisa ter uma sequência. Você nasce para amadurecer. Amadurecer é conhecer a verdade de Deus. Não ser mais imaturo, não é? E quem não amadurece, apodrece. E tem gente que não amadurece. Ele não amadurece. Por quê? Porque Jesus vai lá, faz uma obra, alguém ora, né, ajuda ele espiritualmente, ele tem uma vitória, aí é um avião que começa a decolar. Aí ele distrai, e não é só com coisas boas que as pessoas se distraem. Por quê? Porque como ela se livrou do pior, aí ela começa a lembrar das coisas ruins que já passaram, e começa a remoer, e começa a dar lugar para um monte de coisa, e ela vai ficando paralisada, patinando, retrocedendo, né? Fica longe dos cultos. Experimenta. Arruma um trabalho que te tira dos cultos. Você vai ver.
A pastora, eu vou ganhar 3 vezes mais. E espiritual. Olha lá para você ver. Começa a ficar em casa. Hoje eu estou cansado de esticar as pernas. Talvez as suas veias. Vai a circulação. Colocar a perna para cima. Você vai ver o quanto que isso pode te custar. Né? Não ler a palavra de Deus. Não ter uma vida de oração. Jesus Cristo também, ele nos confronta. Você aceita ser confrontado por ele? Ele é a palavra. Ele é a verdade. Ele nos confronta. Exatamente para que a gente não se perca. A palavra de Deus diz sempre que ele corrige a quem ele ama. Né? Tomé, agora sim, ouvi João 20, 24. Tomé era um outro cara, né? O Tomé era uma personalidade diferente da personalidade de Pedro, né? E o Tomé, ele desenvolveu um raciocínio muito perigoso, não é? E a incredulidade começou a dominar o Tomé. Como é que pode um discípulo de Jesus ser dominado pela incredulidade naquele nível? Tomé era um dos 12. Tomé, ele viu todas as ressurreições, os cegos que a vista era aberta, a multiplicação dos pães, Jesus andando em cima do mar, ele viu a libertação dos endemoniados, ele era testemunha ocular da veracidade do ministério do Messias Jesus. Mas ele não acreditava na ressurreição, que Jesus Cristo dizia que veio para viver. Não acreditava na ressurreição. No que da palavra que você não acredita? É a pergunta que você tem que se fazer. Em que da palavra que você não acredita? E Tomé, ele disse uma coisa tão séria. Tem crente que fala coisa séria, mas fala assim, olha, eu não estou murmurando, né? Tá, mas você viu, cuidado, pelo menos, olha, eu não estou falando mal, né? Ele fala. Mas você vê assim uma hesitação, temor. Esse camarada não, olha o que ele falou. Disse assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. O cara disse assim, pá, disse de maneira assim, decisiva, definitiva, um tapa na cara. Você já se perguntou o que o Tomé tinha para Jesus defender ele? Porque Pedro já sabia que amava Jesus, era uma pessoa especial, mas ia ser ele. O que esse camarada tinha para Jesus sair em defesa dele, interceder por ele, mostrar a verdade para ele e corrigi-lo? Deixa eu dizer para vocês, sabe o que é que o Tomé tinha? O que muitos crentes não têm coragem de ter. Autenticidade. O Tomé, ele era sincero. O Tomé, ele era verdadeiro. E se tem uma coisa que Jesus Cristo aprecia, é a sinceridade. O que faz Jesus Cristo ser atraído por uma pessoa, insistir com uma pessoa, corrigir uma pessoa, é a sinceridade. A pessoa que não é autêntica, a pessoa que não é sincera, Jesus não interage. Jesus não repreende. Você lembra daqueles dois que iam para Emaús?
Você não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus, chamado mestre, já nem estava chamando mais, né? Jesus, chamado mestre. Nós achávamos que ele era o discípulos. Nós até achamos que ele era o discípulo. Mas o crucificado, aí Jesus diz assim, honestos e tardios em acreditar. Jesus te corrige. Jesus corrigiu todo mundo. Ele disse assim, sim, Tomé. Ele apareceu, né? Quer ver? Olha aqui. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês. E disse Jesus a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão, coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. Jesus tem corrigido você? Vai falar, pastora, mas assim, Jesus não me corrige. Eu não sinto ele me reprovando. Já vi o cliente fazendo coisas desgraçadas, miseráveis, e dizendo assim, mas eu não sinto peso. Não, pastor, eu estou fazendo coisas aqui, ó, o altar prega, a senhora prega, mas vamos voltar lá no começo, a gente precisa encerrar, do Pedro. Você se conhece? Você sabia que você não pode sair por aí decidindo coisas sozinhos? Que você não pode enfrentar o mal, que Jesus Cristo não tenha intercedido no seu lugar? E que você não pode ocultar dúvida no seu coração e ficar fingindo que você acredita? Porque se você fizer isso, ele vai deixar você e você vai começar a invocar o próprio demônio, a atuar com Satanás dentro da igreja, vai começar a se atrair com as coisas do demônio e não vai sentir peso nenhum. Peso nenhum. A palavra vai vir e você vai falar assim, eu já pedi perdão, Deus ele me entende. E você está sozinho. Você está, para a gente encerrar. O trabalho que você faz para Deus na igreja não te salva. O que você faz em favor dos outros como caridade não te salva. Os dons que o Espírito Santo te deu não te salva também. As bênçãos que você recebe não te salva também. Só uma coisa te salva. A água, o sangue e o Espírito Santo. Água, palavra, entendimento do que é correto. Sangue, a misericórdia que acoberta os nossos erros, os nossos pecados, que nos oculta das trevas para que a gente possa melhorar, crescer, se arrepender, pegar outra direção, virar outra pessoa. E o Espírito Santo, que faz com que garante que quando você obedece a palavra e se oculta debaixo do sangue, a destruição não virá sobre você. É uma garantia viva. Uma garantia viva. A água, o sangue e o Espírito Santo. Então você precisa estar debaixo da intercessão de Jesus Cristo. Você tem que estar debaixo da defesa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai me corrigir. E Ele vai te corrigir. Pastora, mas a correção dele dói, sim, profundamente. Você fica sem pai e sem mãe. Né? Você já viu assim, eu estava sem pai. Olha, quando ele te corrige, você fica sem pai e sem mãe.
mas a destruição não te alcança. Você é preservado. A vida eterna é preservada em você. O caminho que Ele tem para você, você percorre ele. Você cumpre a carreira. Você chega aonde Ele traçou para você chegar. Então a gente precisa parar e dar uma olhada. Jesus Cristo como água. Jesus Cristo como sangue. Jesus Cristo que intercede e advoga. E o Espírito Santo que nos garante que somos mais do que vencedores. Porque os que creem em Jesus Cristo têm esse testemunho. É isso que o João escreveu. O que verdadeiramente crê em Jesus Cristo tem esse testemunho. Queria convidar vocês a colocar de pé. Levante sua mão direita no alto. E nós vamos fazer uma oração diferente. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo... Eu sei que tem questões aqui engastalhadas. Eu sei que tem instruções. Jesus, o testemunho da água. Eu queria que você levantasse assim bem alto a sua mão. Pedisse para o Senhor colocar unção na sua mão. Pastor, o que é unção? Unção é um poder. Para fazer você ser quem jamais seria, chegar onde jamais chegaria, fazer o que jamais faria. É unção. A unção, ela mostra que você não está só. Para quem, pastora? Para você, para o céu e para o inferno. E as pessoas vão ver que Deus está com você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você entendeu isso? Então fala com ele assim: Senhor, humildemente eu quero te oferecer a minha mão direita. E eu quero te pedir que o Senhor venha colocar unção. Essa palavra, eu peço unção. Diante da tua presença, eu peço unção sobre a minha mão. Em nome de Jesus. Agora coloca a sua mão no alto da sua cabeça. Agora você que vai apresentar para Ele suas lutas, suas caminhadas, respostas que você precisa. Vai falar: Senhor, eu não estou aqui para viver uma vida que eu escolhi. O Senhor tem uma escolha, tem um caminho para mim. E eu quero o seu caminho. E o Senhor sabe aonde eu estou, como eu estou, com quem eu estou. Eu quero que o Senhor venha me visitar. E visitar a missão que o Senhor colocou na minha mão. Fala com Ele. Senhor, as dificuldades. Eu preciso que o Senhor interceda por mim. O Senhor disse assim para o Pedro: quando você se converter, você vai ensinar os seus irmãos. Fala: Senhor, que essa unção venha visitar a obra que o Senhor tem comigo. Fala com Ele. Foi começada uma obra comigo, com a minha vida, com a minha casa. Fala: Senhor, faz-me enxergar, faz o entendimento do que o Senhor, do que eu preciso fazer, o que eu preciso repreender, aonde eu preciso me arrepender, o que eu preciso quebrar, o que eu preciso confessar, o que eu preciso discernir. Mas eu quero sair desse lugar. Fala: assim como o Senhor foi buscar Pedro tão longe. Longe. O Senhor já tinha dito para ele: eu vou fazer você pescador de almas. E ele estava lá pescando peixe. Só porque
porque ele viu que não amava tanto. Senhor, aonde você está? Fala, uma palavra sua tem que me buscar, Senhor. E essa noite é uma noite de resgate. Uma palavra sua tem que me trazer de volta. Aleluia. Fala, Senhor, aonde eu estou sendo vencido por dúvidas? Fala, essa unção tem que penetrar. Aonde você está? Existem palavras envenenadas, às vezes até saindo da boca de crente, que coloca uma dúvida. O demônio sabe como ele trabalha. As artimanhas de Satanás, através de mentiras, distorções, palavras. Mas ele é o seu intercessor. Ele é o seu advogado. Ele te representa. Ele te representa. Ele te oculta, ele te esconde. Eu queria que você agora colocasse a sua mão sobre o seu coração. Faz chegar até o céu a sua gratidão pelo sangue dele. Meus defeitos, irmãos, meus pecados. Você sabe por que o diabo nos está fazendo uma desgraça com eles? Por causa desse sangue. E talvez os seus pecados estão tão bem guardados e você está julgando pessoas, acusando pessoas, defamando pessoas ou aceitando defamações. Se tem uma coisa que o crente não deveria fazer nunca, é julgar e apontar, porque ele só não está desgraçado porque está escondido. Você está pensando que você é melhor? Ô irmão, você não é não. Suas falhas estão escondidas e essa igreja tem que fazer chegar lá. Eu queria que você se ocupasse disso. Fala, Senhor, o meu muito obrigado pelo sangue derramado no Calvário. Se não fosse esse sangue, eu não sei onde eu estaria. Eu quero te agradecer pelo sangue derramado lá na cruz do Calvário. E eu queria que você dissesse para ele assim: me abriga e me oculta. Me abriga e me oculta. Me dá sabedoria. Jesus é a palavra, é água, sabedoria. Eu não quero ficar olhando para o lado, para a direita, para a esquerda, nem para ninguém. Sabe, tem um moço, o nome dele era Josué, e Deus queria que ele desse certo e vencesse, porque ele tinha a missão de fazer o povo de Israel pisar na terra da promessa. Você sabe o que foi que Deus falou para o Josué? Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Para onde que você está olhando para duvidar do poder de Deus na sua vida? Tira o olho de lá agora. Paulo diz que nós temos que olhar para ele. Sabe quem é ele? O nosso alvo. Sabe quem é o nosso alvo? É o autor e o consumador da nossa fé. É o que garante a nossa vitória. Nele está a nossa vitória derradeira. Aleluia! Para de ficar avaliando as coisas. Ô irmão, tem crente que é incrédulo porque quer. Porque fica olhando. Ah, por que A prospera, B prospera, eu não. Para de olhar para os outros, irmão. Para
Eu não fico olhando para coisas maravilhosas demais para mim. Você fica querendo entender tanta coisa e não está se aplicando a entender o que Ele fez por você, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Mas essa noite é uma noite de retomada, e você vai tomar da mão do inimigo. Você vai colocar os seus pés no caminho, e você vai colocar os seus passos atrás dos dele, e você vai pedir direção. Você vai pedir direção. Direção do alto. Direção do céu. Eu preciso encerrar a reunião. Vai chegar lá coisas que você precisa. Vou pedir para o Ministério de Louvor cantar. Guia-me sempre. Ele vai assumir a direção da sua história. Você vai olhar só para ele. Começa a falar com o Senhor. Eu quero olhar só para o Senhor. Eu me comprometo a ficar só com o Senhor. Os meus olhos vão parar só no Senhor. Pode me corrigir, pode me alertar. Fala, Senhor, faz qualquer coisa por mim, mas não deixa o anjo da morte eterna, a sentença da morte eterna chegar em mim. Você vai falar para ele: tira a destruição da minha casa, da minha família, do meu destino. Desvia a destruição, desvia as forças da morte. Aquele anúncio que o inferno quer dar morreu, ele está sendo queimado, repreendido e desfeito. Senhor, o quebrantamento da tua palavra, a orientação da sua voz, ela vai me trazer de volta e eu vou em frente. Vai falando com ele.
Amém. Você que está fazendo a campanha de sal, faz um sinal com a sua mão. E só você que... Pastor, eu quero uma vitória dentro da minha alma. Só você que acha que precisa dessa vitória. Ó, pastora, eu estou vivendo um conflito. Tem coisas que eu não estou entendendo. Tem coisas que eu preciso entender. Tem coisas que eu preciso saber. Coloca este sal, sua campanha, no alto da sua cabeça. Só você que tem essa necessidade. Pastora, eu entrei em algum lugar, não estou conseguindo sair. Não estou conseguindo direção. Não estou fazendo o que eu deveria fazer. Isso. Só você. E você que não, levanta para o alto normalmente. Eu queria que você pensasse, elevasse os seus pensamentos, porque o Espírito Santo é que garante. O Espírito Santo garante a vitória. A água, a palavra que você entendeu, você creu, sangue que cobriu os seus pecados e transgressões, apagou, cancelou seus pecados. E o Espírito Santo é a garantia de que é verdade tudo isso e que você não vai ser destruído. A destruição vai ter que sair da sua vida, da sua história. Aleluia. Vai dizendo assim para ele: Pai, eu tenho contigo uma aliança de sal. Fala na Bíblia, tá, irmãos? Tem muitos crentes que não conhecem, mas está na Bíblia toda, principalmente no livro das Crônicas, no livro de Samuel, no livro de Êxodo. Deus fez com Davi uma aliança de sal. Esta aliança inclui o governo, o sacerdote. É uma ligação entre Davi e o céu, através do sacerdócio de Jesus Cristo. Assim, as batalhas do povo de Deus são as batalhas de Deus. Você que está com sal sobre a cabeça, fala: Senhor, eu preciso de instrução e clareza. Armadilhas, a morte escondida, a mentira, a contaminação do inferno, demônios disfarçados de amizades na minha vida, e eu não estou vendo. Pensamentos que são conclusões advindas de traumas, onde eu não consegui entender o teu propósito, o teu livramento, o teu conforto não chegou até mim. Faz eu entender. Porque 3 são os que testemunham aqui na terra a água. Eu preciso do testemunho da água. Eu preciso da correção de Jesus Cristo. E eu me fio agora na ação do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Agradeça a Deus. Você foi abençoada, porque foi um culto muito forte. O Senhor esteve aqui. O Senhor Jesus está aqui. Apresenta a sua campanha, né? Você que está fazendo a campanha agora, apresenta a sua campanha. Esse sal é o sal do testemunho. Apresenta ao Senhor: aonde eu jogar esse sal, a unanimidade da água, do sangue e do Espírito Santo vai se levantar a meu favor. Você crê nisso? Então já agradece por vitórias, saídas, resoluções, mudanças. Gente, agradece do céu. Não tem como, você entendeu? Não tem como. Agora, Senhor, coloca neste sal a unanimidade
verdade, do testemunho, da água, do sangue, do Espírito Santo, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa reunião abençoando a igreja. Levanta sua mão para o alto. Abençoa a igreja. Pastora, que igreja? Você, começa com você. Que é um pedaço da igreja. Fala, Senhor, Satanás se levanta contra a igreja. Satanás quer desfalcar a igreja. O mundo odeia a igreja. Ninguém entende a igreja. Dizem que as coisas que são pregadas aqui são coisas de doido, de maluco. Senhor, Satanás acusa a igreja. Satanás acusa as pessoas que o Senhor está tratando na igreja. Pai, visita toda feitiçaria, todo levante das trevas contra a sua igreja. Fala, Senhor, não foi nenhum profeta que falou, foi Jesus Cristo que falou: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Ele é o edificador da igreja. Desça com a sua espada, desça com o seu poder, desça com o seu fogo e venha defender a sua igreja. Sonda os corações e veja se a água, o sangue e o Espírito estão nesta igreja. E se estiverem, vem em favor e livra. Agora pede para o Senhor equipar a igreja. Mas pede forte: Senhor, reveste a sua igreja de toda a armadura espiritual, derrama dos teus dons sobre a igreja. Senhor, que a sua igreja venha frutificar o teu Espírito Santo, que haja amor entre os irmãos, que haja, meu Deus, sinceridade entre os irmãos. Senhor, levanta a liderança, levanta talento. Senhor, abençoa o ministério de louvor. Meu Deus, que a sua igreja venha se render na perfeita adoração ao seu nome. Que aqui sejam achados os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Aleluia! Fala, Senhor, envia os teus anjos. Levanta o anjo dessa igreja, Senhor. Vai restaurando o anjo dessa igreja. Vai restaurando, Senhor, o ministério ordenado. Vai preparando pessoas para a ordenação, meu Deus. Vai soprando, sopra essa igreja, Senhor. Aonde o Senhor quer levar, que o vento do teu Espírito espalhe essa igreja. Aleluia! Aleluia! Porque essa igreja só reconhece um pastor. O nome dele é Jesus Cristo. Um pastor. Jesus Cristo é o nome dele. Então, proteja a sua igreja, reveste a sua igreja, livra a sua igreja, prospera a sua igreja, cura a sua igreja, em nome, honra a sua igreja, em nome de Jesus. Senhor, te abençoe de guarda. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você. Sobre você, levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Vou pedir que a pessoa descanse.